Olá, eu sou Fagner Valença, estamos aqui em mais um vídeo do canal de Papo com Valença. E hoje eu estou aqui com o Max Cavalcante, conselheiro do Direito a Pernambuco, aluno do Seminário de Filosofia Olavo de Carvalho e também policial militar do Estado de Pernambuco. É uma satisfação ter você aqui no canal, Max. Obrigado pela oportunidade. Max veio aqui para fazer uma análise sobre as eleições, sobre o segundo turno, sobre a defesa que ele faz ao candidato Jair Bolsonaro, né? Mas antes da gente começar, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o Direito a Pernambuco. Olha, o grupo Direito a Pernambuco, ele começou em meados de 2013 para 2014. Era uma reunião de amigos, basicamente, em que a princípio eu deixo claro que eu não sou da formação original, né? A formação original era o Ismael, o Leandro, o Matheus e o Ricardo. Desses, hoje, quem permanece até hoje na ativa no Direito a Pernambuco é só o Matheus. Os outros, alguns se afastaram, outros foram cuidar da vida. Matheus, que é o presidente. O presidente do Direito a Pernambuco. O Direito a Pernambuco ele começou apenas com uma reunião de amigos que visavam abrir o debate mesmo, abrir o espaço para ideias de direitos aqui no Estado, porque durante muito tempo, até hoje em dia ainda há uma resistência quanto a isso, é quase um xingamento você dizer que é de direita. Dependendo do ambiente que você for, hoje em dia é assim, né? Se você chegar numa universidade, num curso de, sei lá, ciências sociais, você chegar lá para o seu professor e disser que você é de direita, é quase como se você estivesse dizendo que você é um assassino. Isso é mais no meio acadêmico? Nas comunidades também? No meio acadêmico é um negócio escancarado. Nas comunidades isso não ocorre, até porque as pessoas não sabem a diferença política entre direita e esquerda. Assim, o cidadão, sei lá, a tia Zefa da costura, o seu Zé do açougue, essas pessoas não sabem a diferença política entre direita e esquerda, né? E, assim, curiosamente, nas universidades também as pessoas não sabem a diferença política entre direita e esquerda. O que eles entendem é assim: esquerda é o lado do bem, do amor e da paz. A direita é o lado do fascismo, da morte e da tortura. É mais ou menos, pode soar caricato quando a gente fala isso, sim, mas assim, é fácil de confirmar isso no curso de humanas. Aí, devido a isso, dizer que você era de direita pegava muito mal. Por mais que todos os seus conjuntos de ideias batessem plenamente com o pensamento de direita. Como um cidadão comum, você chegar numa comunidade dessa qualquer, assim, falar como esse exemplo que eu dei, né? Seu Zé do açougue, tiazinha da esquina, o que é que eles vão dizer? Ah, não, eu defendo valores cristãos, porque eu vou pra missa, eu sou evangélico, eu vou pro culto, eu dou meu dinheirinho que sobra e tal, do fim do mês eu dou lá para aquela caixinha da caridade, aí eu defendo certos valores cristãos. Eu não sou a favor do Estado ficar pegando meu dinheiro e botando imposto em cima de um monte de coisa. Eu sou contra esse negócio de liberação de drogas. Ou seja, as pautas são todas de direita. Porém, o pessoal não sabe que ele é de direita. A sociedade tem um comportamento, um pensamento conservador, mas que refuta a direita que se aproxima do conservadorismo. Pode ser. Porque não sabe muito bem o que é. Exatamente, porque teve o fenômeno da espiral do silêncio, que é aquele negócio onde você, para não debater com a pessoa determinado assunto, você a rotula de uma maneira que ela vai passar mais tempo tentando se defender do que explicando o que ela defende. E devido à direita ter sido jogada na espiral do silêncio há anos já isso, desde a época do regime militar, na verdade. Quando o regime militar entrou em voga, que ele entrou em voga com o apoio da direita, apesar de ser um regime tecnocrata positivista, portanto ele não pode ser um regime de direita, ao contrário do que muita gente diz que o regime militar era de direita e não era. Os militares são positivistas, e positivismo é uma corrente do Conte, né? E o Conte era esquerdista, ele tinha projetos de governo mundial e esse tipo de coisa. Aí, somado a isso, quando os regimes militares entraram no poder e que a academia ficou tomada pelo pessoal da resistência ao regime, que aí realmente era um pessoal de esquerda, tendo razão ou não, assim, aquilo é um período muito ímpar da história da gente, não dá pra gente ficar adjetivando cada lado, mas o pessoal que fazia resistência ao regime militar, que era o pessoal da esquerda, tanto os revolucionários armados quanto o pessoal do meio intelectual, eles associaram o regime militar à direita e por isso associaram todos como é que eu posso dizer, os erros e os maus valores do regime militar, que são muitos também, à direita. E isso acabou ficando como a imagem da direita. Ser de direita era ser militarista, ser de direita é ser autoritário, ser de direita é ser truculento. Aí por causa disso, como eu estava falando no começo, né, tornou-se quase um xingamento você dizer que era de direita. E o grupo Direito a Pernambuco veio justamente para mostrar para as pessoas, olha,
você pode ser de direita e tomar banho, você pode ser de direita e ir pra missa, você pode ser de direita e ser uma pessoa do bem, não tem nada a ver. Do mesmo jeito que dá pra ser de esquerda também ser uma boa pessoa. E figuras como Hitler são jogadas para um lado para o outro, né? Hitler mundo... de direita, Hitler de esquerda. Então a narrativa agora querendo colocar ele. Ninguém quer ser pai do Hitler, ninguém quer ser... Hitler eu não vou dizer isso não, mas Hitler é o filho da. Fica à vontade. O Hitler é o filho da. Que ninguém quer ser o pai dele. Aí porque é o seguinte, o nazismo, o nome do partido do Hitler é Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Se a gente for fazer uma analogia, o partido do Hitler era o PT da Alemanha. É o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Alguém pode dizer, não, mas esse PT aqui não é igual àquele. Tá, tudo bem, não é igual. Até porque o nazismo era um regime totalitário e o PT tem tendências autoritárias. E existe uma diferença técnica assim, para uma pessoa, para um cidadão comum ela é pouco relevante, mas é diferente, um regime totalitário de um autoritário. O nazismo é um socialismo totalitário. O fascismo é um socialismo autoritário. Ambos são socialismo e todo socialismo é de esquerda. Portanto, nazismo, fascismo, socialismo são todos de esquerda. A narrativa da esquerda em torno disso coloca que ele usou os argumentos da esquerda para se promover. Olha, usou as ideias da esquerda para se promover, no caso. O Karl Marx ele dizia que ideologia é um vestido de ideias, é um discurso justificador para uma ação. Ou seja, você dá um argumento e diz assim, olha, em nome de tal coisa, eu farei tal coisa. A ação prática é aquilo que importa. O discurso justificador é como ele diz, é só o vestido, é só aquilo que cobre a sua ação, que vai justificar aquilo que você quer fazer. Uma ideologia é exatamente isso. O socialismo ele tem dois discursos. Ele tem um discurso ideológico e tem o efeito prático. O segundo não é um discurso, na verdade é a ação prática do socialismo. Né? O que todo o socialismo faz é concentrar poder numa classe. É uma classe intelectual, na verdade, mas eles sempre dizem assim, o socialismo vai ser a ditadura do proletariado. A ditadura porque a classe proletária é a única que não tem uma ideologia que visa um bem a si próprio, mas é o bem de todos. Portanto, quando a gente implantar a ditadura do proletariado, a gente vai trazer o bem de todos, porque o proletariado não teria um bem pessoal para si. Isso como eu disse, é um discurso ideológico. No fim prático, é sempre uma concentração de poder num grupo de intelectuais, porque sempre que isso for implantado, o que acontece é você planificar a economia, e ao fazer isso você vai gerar escassez, fome e tal. E devido a isso vai gerar revolta e você vai precisar de um governo muito forte para poder conter essas revoltas. Portanto, você vai concentrar poder na mão do Estado. O que o Hitler disse e o que o Hitler fez foi exatamente a mesma coisa que qualquer outro socialismo faz. Diferindo, claro, como eu disse, né, que o nazismo ele é totalitário, ele é diferente do autoritário. Eu vou até explicar para poder não ficar essa ponta solta. O autoritarismo ele vem de autoridade. Ele usa a força de autoridade do Estado para conter qualquer dissidência e divergência. Um totalitarismo ele vem de poder total. Ele não só usa... O totalitarismo é como se fosse um autoritarismo 2.0. Ele é um autoritarismo mais pesado, porque ele não só usa a força de Estado para conter as dissidências, mas ele ocupa todos os espaços da sociedade, do imaginário humano, o que tiver. É por isso que o nazismo, ele inclusive tinha até uma religião própria, que adivinha da sociedade Thule e de uma outra sociedade chamada Vril, que inclusive ela existe hoje, essa sociedade Vril existe hoje. Se você entrar na internet, agora o site é em alemão, eu não sei entender, eu não entendo nada de alemão, mas se você colocar lá na internet Vril... Tem um tradutor lá, né? Pronto, você pode se arriscar. Vril, é V-R-I-L, eu acho que é .org o site. Aí lá tem lá as ideias dele, é uma mistura de religião esotérica e tal. Os nazistas, inclusive, gastaram muito dinheiro, fortunas atrás do Santo Graal, fazendo expedição no deserto, porque eles visavam criar, inclusive, como eu disse, uma religião própria, porque um regime totalitário tem que ocupar todos os espaços da sociedade. No fascismo, isso não ocorreu, tanto que houve o Tratado de Latrão, né, onde o Mussolini fez o tratado com a religião católica, com o Vaticano, e fez assim, olha, você pode ser a religião oficial daqui da Itália, desde que você não se meta em assunto político. Esse tipo de acordo é impensável num regime totalitário. Isso nunca vai acontecer. Porque a religião do regime totalitário tem que ser a religião oficial do partido. Não pode ser uma vinda de fora. Aí, assim, o Hitler, ele usou o método socialista, o discurso ideológico socialista,
Ah, nós vamos defender as classes trabalhadoras, até porque o nosso partido é Nacional Socialista Trabalhadores Alemães. E a gente vai fazer tal e tal coisa. E no fim, o que foi que ele fez? Ele concentrou poder pra caramba numa pequena classe e através desse uso de poder ele plantou uma ditadura. Exatamente como qualquer outro socialismo. Certo. Você acha que, antes de começar ainda, o liberal ele trai entre o conservador e o socialista, de esquerda? Existem várias maneiras de se direcionar no diagrama político, né? Existe até aquela versão que é o diagrama de Nolan, que eu costumo brincar de chamar aquilo de propaganda de Nolan, que é o compasso político, ele tem 4 direções. Eu prefiro aquela maneira clássica, baseada nos moldes da Revolução Francesa. No Parlamento da Revolução Francesa, as pessoas... É como uma sala de aula, né? Você vai se sentar naturalmente. No começo do ano, está todo mundo ali, cada um sentado no seu lugar de maneira aleatória. À medida que o ano vai passando, as pessoas vão se aproximando daquelas que as pessoas têm mais afinidade. Aqueles caras que gostam mais de estudar, normalmente sentam mais na frente. Os caras que gostam de tirar uma ondinha sentam mais lá atrás e tal, e assim vai. Esse arranjo natural que ocorre é um arranjo orgânico, né? As pessoas fazem isso por conveniência. No Parlamento da Revolução Francesa também foi assim. Os caras que queriam avançar as pautas da Revolução, queriam tocá-la para frente, eles naturalmente sentaram à esquerda. E os caras que queriam, não, vamos parar, vamos arrumar a casa, peraí, a gente arrancou a cabeça de um monte de gente, vamos rever aí as coisas. Esses caras naturalmente passaram a sentar na direita. E daí o pessoal passou a se referir como aquele pessoal da direita e aquele pessoal da esquerda. Eles tinham uma aproximação ideológica? Tinha. Tal qual da sua maneira. Mas isso foi uma simples coincidência. Aí ficou direita e esquerda, convencionou-se chamar as pessoas que estão à direita um certo grupo ideológico e as pessoas que estão à esquerda um certo outro. Hoje em dia, essa definição, exatamente como foi no Parlamento da Revolução Francesa, não cabe mais, por razões óbvias. Porém, dá pra gente fazer de maneira analógica um referencial. Dessa forma, quem demanda cada vez mais intervenção do Estado na vida, na política e na economia está mais à esquerda. E quem demanda menos está mais à direita. E isso há gradações, né? Não existe... A direita não é um bloco monolítico, com todo mundo... isso aqui é a direita, pá! Isso aqui é a esquerda, pá! Não. Existem gradações. No Brasil, de maneira analógica, também dá pra gente dizer que o PSDB, por exemplo, ele é um partido de centro-esquerda, que é social-democrata. Ele não é tão extremo quanto o PT, e muito menos extremo do que o PSOL ou o PCO. O PT se diz centro-esquerda. O centro, ele é como se fosse o... Como é que eu posso dizer? Ele é o Hitler às avessas. Ninguém quer ser pai do Hitler, todo mundo quer ser filho do centro. Porque o centro também, a palavra centro, existem palavras, na nossa língua, em qualquer língua, que elas são carregadas de significado emocional. Por exemplo, quando eu falo liberdade, a pessoa já pensa, pô, coisa boa, liberdade, coisa maravilhosa e tal. Você chega no seu casamento e fala pra sua esposa, eu quero mais liberdade no relacionamento, e prepara a cabecinha que a panela vai vir. Porque liberdade não é uma palavra que é naturalmente boa, ela é uma palavra. E palavras expressam coisas. Centro, ele dá a ideia de equilíbrio. Por dar a ideia de equilíbrio, e ninguém quer ser considerado extremo, é exatamente por isso que a esquerda sempre se refere a qualquer direitista como extrema-direita. Se você disser assim, eu quero menos impostos, você é extrema-direita, tá? É justamente para que você defenda-se do rótulo. Não, peraí, eu não sou extremo não, cara. Eu sou uma pessoa equilibrada, sou de centro-direita. Não, você não é de centro. Você é extremíssima direita. Aí o centro é aquele local onde todo mundo quer estar, porque todo mundo... Não diz aquele negócio, né, que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo. Todo mundo acha que tem o suficiente. O bom centro é a coisa que mais bem distribuída. Todo mundo acredita que está lá. Eu tenho ciência, eu não sou de centro. Eu sou conservador. Eu sou centro-direita, mas eu estou mais próximo de um liberal, por exemplo, que ele não é centro-direita. Não dá para classificar um liberal como centro-direita. É uma direita, sei lá, como é que eu posso dizer? Ele está mais afastado do centro. O conservador é realmente o mais próximo do centro da direita. O social-democrata, como eu estava explicando agora, o PSDB, ele está mais próximo da centro-esquerda. O PT, ele não tem como ser um partido de centro-esquerda, porque o PT é um partido gramscista. Ele segue pautas granchistas. Antônio Gramsci. De Antônio Gramsci. Aí assim, não tem como um partido que segue essas pautas se definir como centro-direita, a menos que ele queira sugerir um partido equilibrado à esquerda. O que também é outra coisa a se questionar. Outra coisa nova, né? Bom, sobre as eleições, o Jair Bolsonaro teve 46 milhões de votos. E aí os analistas estão cada um dizendo uma coisa. Aí, ora é a facada, ora é o antipetismo, ora é o conservadorismo da sociedade, que a gente já explanou aqui um pouco. E também o fato de Lula estar preso. O que é que você acha dessas... Eu pensei que ia dizer babaca no final. O fato do Lula estar preso, babaca.
É uma soma, não dá pra renegar nenhum desses fatores não, porque eu costumo dizer, tem gente que diz que o fenômeno Bolsonaro começa em 2013, eu costumo dizer que o fenômeno Bolsonaro, curiosamente, começou no filme Tropa de Elite. Quando eu digo isso, a turma fala, o quê? É porque Capitão Nascimento, Capitão Bolsonaro? Não, não é isso não, é porque é o seguinte, a população, ela passou durante muito tempo, eu falei no começo da entrevista, né, que assim, as pessoas, o tio do açougue, a tia da costura, o povão pensa naturalmente de maneira conservadora. O brasileiro é um povo naturalmente conservador, é diferente do povo francês, por exemplo. O francês é naturalmente progressista, né? E o brasileiro é naturalmente conservador. Só que a gente ficou um país com um povo conservador de um lado e uma classe política praticamente toda de esquerda do outro. Aí ficou aquele vale que separa, né, as duas coisas, sem uma ponte que ligasse. Até que começou, assim, no meio cultural, a aparecer uma outra coisa, assim, que o povo dizia, é isso aí, eu concordo com isso aí, eu tô me vendo nesse lugar. E a primeira vez que eu vi isso bombar mesmo aqui no Brasil foi quando eu vi o filme Tropa de Elite. Que inclusive eu, enquanto policial, eu via que aquilo que acontece no filme Tropa de Elite, eu tô dizendo sério mesmo, aquilo que acontece no filme Tropa de Elite é realidade mesmo, é realidade de batalhão. Eu não tô dizendo que todo batalhão funciona daquele jeito, mas todo policial já viu alguma coisa daquele tipo ali. E quando o povão começou a ver um cara, o próprio Capitão Nascimento, que ele foi criado, José Padilha disse que ele foi criado para ser alguém que as pessoas tivessem ojeriza ele, para que as pessoas olhassem para ele e dissessem, meu Deus do céu, isso aí é que é um policial. E é um cara que pegava os bandidos e dava sacolejo, e era cacete, e tocava o terror na bandidagem mesmo, e os bandidos esbugalhavam os olhos de medo. Quando a população via aquilo, a população dizia, é isso mesmo. Eu quero é que bandido fique assim. É isso que eu quero ver. Eu não aguento mais dividir meu celular em 24 vezes e quando eu pagar a terceira, eu perder o celular e ficar pagando. Porque veio um vagabundo e levou para poder comprar crack. Nisso as pessoas começaram a se identificar, começaram a aparecer aqui e acolá. Começaram a expressar, viram-se em algum lugar, né? Porque no meio político não dava para se ver. Porque você via caras como o próprio João Willis, por exemplo, defendendo liberação de droga, cartilha ensinando sexo para criancinha, que é aquela história da cartilha que o pessoal diz que é fake. Eu a tenho em casa, eu comprei ela justamente para mostrar para as pessoas. Aquilo não é fake, não é cartilha gay, é uma cartilha que ensina sexo para criança. E criança não tem que aprender sexo, e a população odeia esse tipo de coisa. O mesmo livro que ele mostrou no Jornal Nacional? Aquele mesmo livro. Aquele mesmo livro. O nome do livro é Aparelho Sexual e CIA, é de uma autora francesa. Isso, dizem que foi num livro francês. Aí a campanha do Haddad se defende dizendo que não comprou esse livro, que não distribuiu, mas aí muitos eleitores de Bolsonaro falam que foi Bolsonaro que evitou que fosse distribuído. Foi isso, era isso que eu ia dizer, como você complementou. Que é a escola sem homofobia. Né? Porque o Bolsonaro ele comete alguns errinhos quando ele vai tratar disso aí. Ele diz, por exemplo, que foi no 9º seminário LGBT infantil. Não foi no 9º seminário LGBT infantil, foi no 9º seminário LGBT. Que eles, para evitar... Eu não entendo essa lógica. Para evitar a homofobia, a gente ensina sexo para criança. Eu não consigo entender essa lógica. Por que, caramba, você vai ensinar sexo para uma criança, vai fazer ela achar que não deve bater em homossexuais? Que, na verdade, eu não vejo crianças achando isso, não. As crianças, na verdade, agem até com certa naturalidade. Então, homossexual, tá, e daí? Podem ir pra aí. Acho que a intenção era essa, de ensinar? Ou foi uma forma mal colocada de... Mas na cartilha tá ensinando. Naquela cartilha assim, né? Porque... Mostra mesmo, tem um capítulo que chama Como Transar, ou é alguma coisa assim, tipo como transar, e como é transar, alguma coisa assim. Que lá ele mostra, transar é assim, ó. Você pega a coisa do menino, que até aquela foto famosa, né? Que ele bota o dedinho assim, ó aqui, ó, como é que faz. A comprovação de que o livro realmente que realmente tinha essa intenção de colocar aquele livro especificamente, foi em que momento? Eu não sei. Se descobriu isso, enfim. Porque o seminário LGBT, naquele seminário, eles estavam colocando isso em pauta. Tinha este livro no seminário? Tinha. E eles estavam apresentando... tinha patrocínio do governo? Tinha, foi gastado uma quantidade, eu não sei o valor exato, mas foi na alçada de milhões, para poder comprar uma quantidade grande desse livro. Desse livro? Sim. E esse livro ia ser usado, ia ser implantado nas escolas, aí veio o Bolsonaro, naquele discurso dele famoso, né? Canalhas! Canalhas! Aí conseguiu... E que ia para a mão do professor primeiramente, né? Que aí o professor deveria fazer um filtro, né, a proposta, para depois mostrar para as crianças. Uma coisa curiosa que o pessoal nunca comenta, aquele livro ali, ele é barra pesada? Mas tem um livro muito mais barra pesada que foi implantado em escola aqui no nosso estado. Eu esqueci o nome do livro, eu posso pegar depois. Um livro mais? Muito mais barra pesada, que mostra uma menininha
sentada de perna aberta, com um espelho na vagina dela, vendo o interior da vagina dela, uma menininha. No livro tem esse desenho lá. E esse livro chegou a ser distribuído em escolas daqui do nosso estado. Eu me esqueci o nome dele por iniciativa do governo? Do governo. Aí esse livro é ainda pior do que aquele, Aparelho Sexual e Cia. Bom, qual era o ponto que a gente estava... Antes que eu estava... Eu fiz uma falando sobre essa questão do motivo de Bolsonaro ter tido 46 milhões de votos. Sim. E o kit gay era uma das perguntas que eu ia fazer, a gente já estava abordando. Já abordou tudo. Sim, como eu estava dizendo, todos os fatores não dá para desconsiderar nenhum. É claro que a facada que ele levou, a tentativa de assassinato, causou uma comoção nos indecisos, porque muitas pessoas viram que o brasileiro naturalmente se compadece com uma pessoa que está em situação de perseguição. Né? Quando as pessoas veem que a pessoa está sendo vítima, elas... É tipo um sentimento de grupo, né? Cobre assim, não, protege que ele é nosso. Inclusive, eu atribuo a isso a subida meteórica da Marina Silva na eleição passada, que foi quando o Eduardo Campos foi assassinado, que o pessoal diz, não, foi um acidente, tá, bom. Quando ele sofreu aquele assassinato lá, que deu uma comoção. O pessoal realmente olhou, não, peraí, estão perseguindo esse pessoal aqui, então vamos cobrir eles aqui, velho. O povo brasileiro tem esse instinto muito bom, tá? Apesar da gente ser um povo com um índice de homicídio muito alto, mas assim, o povo é bom. O povo brasileiro é um povo bom. Aí, é uma minoria que passa uma imagem negativa. Né? Porque é uma minoria, mas é uma minoria que causa muito estrago. Tá? Daí esse estrago aparece mais. Aí o povo brasileiro foi e a campanha da Marina deu aquele boom, né? Quase que a Marina conseguia levar. Aí depois a máquina de moer reputação do PT veio, estragou a mulher e a Marina dançou. A facada do Bolsonaro de fato fez um monte de indeciso. O filho dele colocou isso, né? Elegeram meu pai. Foi. Teve um padre, se não me engano, que falou assim, uma facada quando não mata elege. Aí, que na verdade a sacada foi essa, foi um ataque kamikaze, né? Não, vamos lá, se matar, matou. Um atentado, né, político. E tem também como eu falei, né, do fenômeno do Bolsonaro, que ele começa lá no Capitão Nascimento, que as pessoas começaram a encontrar identificação. Que é o conservadorismo mesmo e também o imediatismo da linguagem popular, né? Porque as pessoas não... A violência bate na porta. E eu vejo, teve campanha agora para presidente que os caras estavam insistindo em discutir a alíquota de taxa de juros, pô. O cara que está em casa, ele não está nem aí para taxa de juros, ele não quer saber disso. O que ele quer saber, eu vou chegar em casa vivo, até porque não faz sentido eu ter a carteira cheia de dinheiro e não saber se eu vou chegar vivo em casa. Ninguém explorava a pauta da segurança. O único cara que chegou num vídeo e fez assim, bandido tem que se fuder e acabou, porra. E essa é a minha ideia. O único cara que falou isso foi Bolsonaro. A pessoa olhava assim e fez, eu quero esse cara. E há comparações de Bolsonaro a Lula por essa questão de falar o que o povo está precisando. Faz sentido? Olha, tem atualmente no mundo, tem o que o pessoal da grande mídia está chamando de populismo, é o fenômeno de indivíduos que aparecem e falam aquilo que as pessoas queriam falar e não conseguem mais. Porque como eu falei, né, fica um abismo, onde fica um povo de um lado e uma classe política do outro. Lula e Bolsonaro, dois populistas? Não, Bolsonaro não é populista. Porque o que eu estava dizendo agora, né? O pessoal, ele começou a chamar, a imprensa convencionou a chamar indivíduos que falam aquilo que o povo quer dizer como populista. Uhum. Mas eu, particularmente, não entendo isso como populismo. Populismo é aquela história caricata que contam que os portugueses fizeram com os nossos índios. E essa história a gente sabe que não funciona exatamente desse jeito como conta a gente. Já chegava com o espelhinho, toma isso, então faz isso. É tipo tomar lá da cá. Populismo é você usar a Bolsa Família para poder ganhar voto. Isso é populismo. Agora, você dizer aquilo que as pessoas querem dizer é o papel de um representante político. O Bolsonaro sempre foi um deputado. E um deputado, ele representa uma parte da população. Então você vai para lá para dizer aquilo que aquela parte da população quer que você diga. Por sorte, o Bolsonaro diz aquilo que não só aquela parte da população, que ele foi eleito no meio de ação meio militar, né? Mas só que aí ele passou a falar aquilo que o povão inteiro queria ouvir. Isso não é ser populista, isso é ser um representante. Tal qual como o Trump foi, tal qual como o Nigel Farage é, tal qual como o Matteo Salvini é na Itália, tal qual como aquele daqui, o Macron, não, eu só quero dizer Macron é da França, me esqueci, da Argentina? Esqueci, o da Argentina, enfim. Também esqueci. Aí, assim, esses indivíduos passaram a dizer aquilo que o seu público queria ouvir e daí conseguiu um apoio, por razões óbvias. As pessoas olharam e disseram, não, eu tô com esse cara aí
Ele me representa. Isso não é ser populista, isso é ser representante, como eu disse. Mas quando ele fala que todo mundo vai ter uma arma em casa, não é atender uma necessidade básica também? Se Bolsonaro tivesse dito que todo mundo ia ter uma arma em casa, ele estava contando uma baita de uma mentira, porque uma arma é cara. É verdade, mas ele tem um vídeo que ele diz assim que, olha, eu vou fazer o máximo para você ter uma dessa aqui em casa. O máximo enquanto presidente que ele pode fazer. O máximo sou eu que estou colocando a palavra. Foi o que eu entendi. O que ele pode fazer enquanto presidente é não dificultar. Na verdade é o que todo Estado deveria fazer em relação a muitas coisas. Não vou dizer todas, claro, mas em relação a muitas coisas. Por exemplo, se o Estado quer que a economia cresça, o Estado tem que parar de atrapalhar. Se ele para de atrapalhar, a economia cresce. Desregulamentar, desburocratizar, como ele fala. Exatamente. Aí o que o Bolsonaro pretende fazer em relação ao armamento é parar de impedir as pessoas, porque hoje em dia, no Brasil, o Estatuto de Desarmamento não passou, né? O pessoal tentou, fez o plebiscito e a população disse não. Só que aí veio uma portaria da Polícia Federal e fez, não, então vai fazer o seguinte, quem quiser ter uma arma vai ter que declarar os motivos pelo qual está desejando uma arma. Quando você vai declarar, isso é uma coisa de ordem muito subjetiva. E a pessoa, o delegado de Polícia Federal, quando ele vai avaliar isso aí para te ceder, demora muito e muitas vezes ele nega. Eu conheço um rapaz que é vigilante, que ele passou 8 anos para conseguir uma arma. Ele tem uma arma hoje dele. Mesmo ele sendo vigilante. E ele levou 8 anos para conseguir. Pra gente que é policial não, aí é mais fácil, até porque faz parte da profissão da gente, né? Aí isso já é como se fosse um motivo, assim. Já a Guarda Municipal também tem uma dificuldade. Consegue, mas é assim, também, não é tão difícil demora. quanto o rapaz passou 8 anos. Uhum. Mas ele também consegue. Aí assim, o que o Bolsonaro vai fazer em relação ao armamento é isso aí, ele vai tirar essa dificuldade que tem. Claro que uma pessoa para conseguir se armar, ela vai ter que prestar exame, vai ter que comprovar que não tem passagem na polícia, que não é uma pessoa desordeira e que a arma é mais para defesa, né? Porque a função da arma é justamente essa, né? Tem aquela história que diz que Deus fez os homens diferentes, Samuel Couto e os tornou iguais, né? A função da arma é justamente para que um senhorzinho de 60 anos, que pegar um cara do meu tamanho e entrar na casa dele, ele tenha como se defender, né? Você acha que se ele explicasse melhor, como você está explicando, vários votos que hoje são do PT poderiam migrar para ele? E tem um anti-bolsonarismo também, né? Tem o anti-bolsonarismo. Mas assim, normalmente, pelo menos é o que eu vejo, a narrativa anti-bolsonarista, ela não é baseada no Estatuto de Desarmamento, não. Porque se fosse, o pessoal do PCO era eleitor do Bolsonaro. Curiosamente, os caras do PCO, vocês... é uma coisa curiosa isso, os caras são tão extrema esquerda, que eles às vezes se encontram com a gente lá no final, parece dar um loop. Eu vi, um deputado me falou uma vez que tem isso também, e que os extremos se encontram. Acabam se encontrando de certa forma. Aí eu já vi gente do PSTU, tá agora eleitor de Bolsonaro. Pronto. Porque o raciocínio desses caras é que eles querem armamento para fazer a revolução no método trotskista mesmo, na pancada, tá? Aí assim, eles têm as razões dele, a gente tem as nossas, a gente quer arma para se defender, eles querem para fazer revolução. Mas eles são a favor do armamento. Aí poderia ser que os caras acabassem se encontrando assim, não, peraí, o Bolsonaro tem esse discurso de arma, então por isso eu vou votar nele. Eu acho difícil que um petista usaria essa lógica. Eu acho mais fácil, como eu falei, né, um cara desse extrema esquerda aí. Um petista não. Bom, essa violência que está nas ruas, né, é algo comum na história do mundo, em momentos de decisão, né, de acirramento. Né, mas declarações de Bolsonaro como vamos fuzilar a petralhada, esse tipo de coisa não incentiva um clima de animosidade no país? Olha, tinha um professor meu de redação que ele dizia o seguinte: redação são 3 coisas, contexto, contexto e contexto. Se você tira qualquer termo do contexto onde ele está inserido, dá pra gente espremer e tirar qualquer coisa. Se eu chego pra você e digo assim, vá se danar. Uma pessoa que entende o significado da palavra, do termo danação, vai saber que eu estou fazendo uma coisa terrível pra você, né? Vá se danar. Pode ser uma coisa de amigo, uma brincadeira. Pode ser uma bobagem que eu esteja falando, tá? Quando o Bolsonaro falou, vamos fuzilar a petralhada, se você pegar todo o contexto onde aquilo foi dito, você vai ver que ele não está dizendo que é para pegar a arma, um fuzil, e descer a bala nos petistas. Não é isso que ele está dizendo. É da mesma forma como... Bom, enfim, vocês já entenderam Há um grau de instrução baixo da população brasileira e dificuldade até de analisar contextos. Não pode gerar uma animosidade diante de uma frase dessa? Eu acredito que há muito mais uma intenção
de quem está reproduzindo isso aí, de tirá-la do contexto E e criar esse efeito, entendeu? Do que a capacidade da população. Porque as pessoas entendem esse tipo de coisa, entendem. Quando você coloca no contexto, eles entendem. É tanto que aquele caso da Maria do Rosário, mesmo que o Bolsonaro tenha perdido, todo mundo entendeu o que ele quis dizer, que a imprensa criou aquela narrativa de que, quando ele disse, eu não estupro você porque você não merece. Sim. A imprensa vê, então ele está dizendo, veja o rodopio que os caras deram. Aí ele está dizendo que alguém merece? É claro que não. O que ele disse foi, eu não estupro você porque você é uma mocreia. Foi isso que ele quis dizer. Todo mundo entendeu. Mas o pessoal da imprensa quis lançar essa narrativa para fazer assassinato de reputação nele. Ele perdeu a ação, pagou lá o que devia a ela, o que a justiça disse que ele devia, né? Mas assim, aquilo ali foi uma narrativa, foi um enxergo. Mas porque ela é mocreia, porque nenhuma mulher merece, né? Ninguém merece. Pelo que ele mesmo falou. Porque se eu dissesse assim, Porque se fosse assim, se ela é bonita, pode. não dá para tirar esse raciocínio daí, por quê? Não, tô falando pela forma como você falou. Eu vou explicar por que não dá para tirar esse raciocínio daí. Porque se você me faz uma maldade, eu digo, eu não mereço isso, cara, que você está fazendo comigo. Eu não estou dizendo que alguém merece. O que eu estou dizendo é, eu não mereço. Só. Sim, claro. Aí quando ele disse, eu não estupro você porque você não merece, o que ele estava querendo dizer era o seguinte, você é tão baranga, mas tão baranga, que se eu fosse o que você está dizendo que eu sou, nem assim eu faria. Porque ele sabia que ele não é. Ele não estava assumindo, eu sou um estuprador e não te estupro porque você não merece. Isso qualquer pessoa interpreta assim automaticamente. No entanto, a imprensa fez aquele rodopio, criou o Frankenstein argumentativo e lançou essa narrativa daí, tá?